Olá pessoal, está no ar o programa Geração Solidária, que chega na tua casa toda quarta-feira às 21h30 e a reprise deste programa no próximo domingo às 10h30 da manhã. Você é o meu convidado especial, acompanhe conosco as matérias que fizemos para vocês hoje. Olá, meu nome é Velmonte, eu trabalho com reforma de estofados e fabricação. Se você também quiser conferir nas redes sociais, vai lá conferir nossos trabalhos, dos trabalhos feitos no Instagram, Reformadora J. Vieira, e conheça um pouco do nosso trabalho. E tem o nosso telefone também de Zap, que você pode estar mandando para fazer orçamento ou pessoalmente, E trabalho para toda a Divinópolis, região, no entorno também. Então, estamos aqui para fazer um bom serviço para vocês. O novo pronto-socorro da Santa Casa de Formiga foi aberto no dia 16 de dezembro para melhor atender o paciente conveniado e particular, que busca o serviço de urgência, reduzindo o tempo de espera e melhorando o fluxo do atendimento médico-hospitalar. Os serviços são prestados durante 24 horas, como consulta, sutura, administração de medicamentos, inalações e curativos. Além do plantonista, serão oferecidas consultas de pediatria, ortopedia, ginecologia obstetrícia, cirurgia geral e procedimentos de cirurgia ambulatorial, além de outras especialidades. Conta com salas de observação separadas para masculino, feminino e pediatria. O sistema de triagem será gerenciado pelo risco clínico para definir o fluxo do paciente com segurança, mantendo a utilização de cores de Manchester, que representa o grau de urgência no atendimento do paciente. A prioridade absoluta será sempre o caso mais grave. A equipe médica atuante é coordenada pelo Dr. Leopoldo Ribeiro, profissional experiente na clínica de urgência e conta com uma ótima equipe de enfermagem, que tem a função de dar suporte direto à equipe médica, realizando procedimentos indicados no atendimento do paciente. Também foi construída a nova Sala Vermelha, com entrada própria para o SAMU e atendendo às regras sanitárias. A obra foi executada com recurso próprio da instituição, resultado da venda do talude e executada pela empresa Filhos e Filhas Comércio e Serviços Limitada. Hoje eu tenho clareza absoluta de que a maioria dos hospitais, principalmente das Santas Casas, se elas não conseguem sobreviver sem as emendas parlamentares de custeio. E eu não vejo isso como uma atitude saudável financeira, porque à medida que eu não consigo essa emenda, eu deixo de produzir, eu deixo de prestar uma assistência que é constitucional. Se eu tenho um contrato com o SUS de atendimento de 70%, hoje eu estou chegando a 103%, 101%. São João de Deus está a 103%. Nós somos o segundo hospital na Macro-Oeste com maior taxa de ocupação pelo SUS.
teoricamente, isso é muito bacana. Eu queria falar, isso aconteceu por causa da credibilidade que a Santa Casa ocupou agora, realmente se estabeleceu no seu espaço, né? É a credibilidade, a equipe médica que veio para trabalhar para o SUS, né? Sim. O hospital, ele tem excelentes profissionais, mas eles não trabalhavam para o SUS, né? Com plantões 24 horas. Hoje a gente tem equipe formada. E muitos profissionais, como o Dr. Rafael, por exemplo, ele sai de Belo Horizonte e vem pertencer à Formiga, né? Vamos falar assim, ele começa a criar um laço de pertencimento na questão da saúde de Formiga, né? Não só ele, mas a nossa doutora Tassiana também, que é da neonatal, né? Sim. Quer dizer, é muito importante a presença do médico na cidade, ou daquele coordenador de área na cidade, para ele dar respaldo e qualificação ao processo assistencial. Isso também nós conseguimos avançar. Agora, quando eu retornando na discussão do financiamento, nós precisamos rever esse financiamento, né? Quer dizer, os nossos parlamentares, o nosso próximo governo, ele tem que rever, porque um hospital, ele não pode ficar à mercê das emendas parlamentares para custeio. Ele tem que ter sustentabilidade. Algum movimento da Federação Santos ou não? Para isso acontecer? Assim, ou não? Eu não vejo. Não vê, né? Eu não vejo muito na discussão de contratual. Sim. Sabe, assim, hoje eu vejo que uma taxa administrativa nos contratos resolveria muito. A questão de medicamento é muito grave, porque está caríssimo e a gente não consegue caminhar na nossa produção com um recurso que dê a tranquilidade para a aquisição de material e medicamentos, né, que o hospital precisa. Bom, agora para a gente, antes de fechar, você vai falar dos desafios que você está ouvindo aí, mas eu queria que você passasse para a gente, Miriam, também, os convênios, eles têm sido importantes também na manutenção, alguns convênios que a Santa Casa tem também, né, e os particulares, que dá um fôlego para a Santa Casa também, sim, ou não? Sim, tem sido a Santa Casa, como ela é o único prestador hospitalar da cidade, o hospital ele tem contrato com todos os convênios, né? Ele atende SUS, convênio e particular. A gente eu faço por ter sido uma nomeação judicial, eu apresento trimestralmente um relatório de gestão. Então a gente consegue acompanhar o crescimento dos convênios, não só do SUS, né, que saiu de 38% a 40% para 101%, né, que a gente até tem que rever, porque é uma demanda que está entrando demais, né. Nós só atendemos também, Geraldo, em casos mais graves. É um hospital que está se fortalecendo na gravidade das patologias de demandantes, né? Então a gente percebe assim que ele é uma ilha aqui, né? Antes de ir para Divinópolis ou para Belo Horizonte, o paciente para aqui, nós estamos conseguindo estabilizá-lo aqui, né? Muitas vezes ele fica aqui, sai e tal, ou quando a gente não consegue, o processo de regulação encaminha para outros centros maiores. Mas assim, a verdade é que os convênios estão aumentando. Por exemplo, o Ipseng, ele quase não existia, ele não existia aqui, porque existia um débito anterior, então os profissionais não gostavam de atender Ipseng. Hoje, depois do SUS, meu maior demandante é o Ipseng, né? E em termos de financeiro, entre Ipseng e a Unimed, porque a tabela da Unimed é muito maior, né? O valor é maior. Então, assim, nós estamos crescendo, inclusive no particular. Mas isso ainda não é suficiente para eu ter uma arrecadação de 4.200.000 que eu precisaria todo mês para manter o equilíbrio financeiro, né? E aí nós entramos com o cartão de vantagens, estruturamos esse cartão de vantagens, que eu vou deixar para o Marcos comentar, com a expectativa de que a população de Formiga e de região pudesse, através desse cartão, ajudar a Santa Casa, né? Eu penso assim, se cada casa de Formiga adquirisse um cartãozinho, né, para uma pessoa mais carente da família, ou para ajudar uma pessoa que colabora com aquela família, nós estaríamos
com um caixa que pudesse cobrir pelo menos as despesas de medicamento. Medicamento para nós gira em torno de 400 a 600 mil mês, né? Contando a fralda até o medicamento de alto custo. Então, assim, é caro. O hospital é caro. E é um processo que inicia agora, né? Tipo assim, na verdade o cartão, como você falou, reestruturado agora, que é uma busca também do cartão, né, fomentar agora essa volta da população para poder realmente participar, com pelo menos um usuário, um cartão, né? Eu fico imaginando isso. Eu acho que se cada casa pudesse contribuir, a gente teria uma arrecadação fixa, né? Que poderia, como outros hospitais em outros lugares já acontece, de apoio, né? Apoio que eu falo, muito apoio nós recebemos. É verdade. Mas é um apoio que eu estou falando assim, que eu posso contar. Fixo, sim. Um apoio que entra como um apoio fixo, né? Uma renda fixa todo mês. E assim, eu fico muito satisfeita, porque apesar de todas as dificuldades, todos os problemas que a gente enfrenta dentro do hospital, né? Nós temos todo o apoio dos vereadores, de Formiga, da Prefeitura e do Ministério Público, né? E isso faz com que o hospital possa continuar o seu crescimento, né? E nunca mais retorne àquela história passada. Claro. Porque a gente fala, não pode não voltar mais, pode voltar. Né? Se houver a gestão, ela ainda da saúde pública, principalmente, ela é muito frágil, né? Então, assim, a partir do momento que não tem recurso, não tem o que fazer, né? Mas aí entra a criatividade, como você falou também, que em muitos momentos tem sido salutar, né? A criatividade, a busca, mas assim, nós estamos na hora já de pensar em políticas públicas hospitalares mais consistentes, né? Pagando o real custo do procedimento, né? Que pudesse estar ali incluído o valor dos profissionais da equipe de enfermagem. O piso de enfermagem é uma ameaça para nós, né? Para todo o Brasil. Mas assim, para alguns hospitais talvez não seja tanto quanto para a Formiga, que está se restabelecendo, né? Ele ficou no CTI muitos anos. E agora é que a gente está fazendo com que ele possa dar os seus primeiros passos sozinhos, né? Mas a população, acho que a população respira, né? Respira mesmo com a sua vinda, sua chegada, com toda a equipe aí atuando, e só a gente andando pela Santa Casa, que vocês que estão em casa vão acompanhar as imagens que nós vamos estar passando para vocês, dos avanços que a Santa Casa vem alcançando, nas reformas, enfim, estruturar a parte física, né? Miriam, fala pra gente. Vocês estão terminando algumas obras que estão sendo feitas aí. Fala para eles. Nós fizemos muita coisa, né? Sim. Nós reformamos toda a maternidade, neonatal, CTI. Agora estamos trabalhando nas alas SUS, né? Porque era a primeira demanda, com apoio de empresários da cidade, mas aí veio a pandemia, nós não pudemos trabalhar. Agora a gente está fechando a ala 1 e a ala 2, que são os 34 leitos que a gente tem para o SUS, né? E também nós estamos na construção do novo CTI, né? Que esse CTI, ele existe, mas ele está instalado numa ala que era de internação de convênio particular. Na época da Covid, a gente pôs um CTI ali, né? Instalou, hospedou um CTI ali. E ele deu certo, e nós não podemos viver sem ele. Então, nós estamos no processo terminando, acredito que até janeiro a gente termina esse CTI, essa ala com 10 leitos, né, com 10 quartos, ela retorna para o convênio para o particular, como mais uma fonte de receita, né, e também de dar garantia e segurança para esse paciente diferenciado, né, que paga o seu convênio, que quer pagar o seu tratamento. E também nós estamos terminando uma obra que estava condenada pela Vigilância Sanitária, que é a Central de Material de Esterilização, a CME, né? A CME, ela é importantíssima, ela vai sair do local que ela existe hoje. Ela foi bancada, né? Assim, quase que 40% ela foi bancada por um empresário da cidade que aportou aqui 450 mil para que a gente pudesse estar instalando máquinas que foram adquiridas em 2014, que estavam trancadas ainda, encaixotadas, né, sem utilização. É uma obra grandiosa, que nós tivemos que mexer na rede de esgoto, na rede fluvial, e ela deve também estar terminando por agora, com a parte elétrica. É
uma obra muito grande, porque ela tem que dar suporte para o que nós estamos prestando de serviço. Sim. Nós estamos com a cardiologia de alta complexidade, nós temos cirurgia de média complexidade para o SUS, mas para convênio particular a gente tem a cirurgia de alta complexidade, tanto na ortopedia quanto na cirurgia geral. Temos a cirurgia oncológica para os convênios, né? Nós estamos com a parte de... hoje a gente tem um aparelho de endoscopia e colonoscopia, atendendo toda a demanda particular. Nosso centro de imagem foi todo reformado, né? Assim, a nossa tomografia também vivia dando problema. Hoje a gente já está com uma manutenção da Siemens nos nossos equipamentos, né? Porque tratava-se uma BMW como um Fusquinha, não tem jeito de dar certo, né? Então a gente hoje valoriza isso, mantém esses equipamentos de uma forma tecnicamente precisa, né? Para que ele possa dar continuidade aos serviços. Temos a nossa maternidade, que está sendo já operacionalizada como maternidade para gestante de alto risco, né, em função da neonatal, em função de plantão 24 horas, mas ao mesmo tempo ainda dependendo da habilitação do Ministério, que deve sair, né, deve sair até o ano que vem. E também nós mudamos o nosso necrotério, que a população às vezes não sabe, o necrotério era na rua, né? Assim, hoje a gente tem um necrotério que eu falo assim que é digno, né, para acolher os familiares e aquela pessoa que partiu. Nós construímos também um abrigo de resíduo dentro das normas da vigilância sanitária. Nós mudamos o telhado da Santa Casa todo, porque chovia, entrava água, goteira, tinha que transferir paciente e era um transtorno, né? Então hoje a gente tem essa segurança com o telhado novo, né, que está aí, e também construímos o PASSE, que é um posto de coleta de sangue, né, do Hemominas, que está aguardando um recurso para finalizar. Que legal. Né? Então, assim, é só a gente ver o entorno da Santa Casa, como que já mudou também, né? O próprio entorno, externamente, você já vê as mudanças na lateral, aqui à frente, né? Nas laterais, que olha que legal. Como que isso tudo impacta, né? Positivamente no olhar de quem nos procura, né? Miriam, além de todas essas ações que foram feitas e até agora, os desafios que virão no futuro, enfim, mas você tem muitos parceiros também. A Micro tem sido uma grande parceira, que toda a Micro, né, tem dado muito suporte para vocês, não é isso? Eu queria aproveitar e agradecer, porque assim, realmente quando eu comecei aqui, eu tinha um problema seríssimo com a Micro. Sim. Porque o hospital, ele não trabalhava com o contrato, né, com as micros, ele falhava no atendimento com as micros e com a Micro. Tinha muita negativa no SUS Fácil. E hoje não, hoje a gente trabalha e eles cooperam, né? Que legal. Nós temos um contrato com cada município, eles pagam religiosamente uma taxa simbólica, mas eu sei que é muito significativa para eles, né? Eles reconhecem esse hospital como um polo de micro e nós temos uma relação amistosa, cordial e respeitosa. E isso nos enche de alegria, né? De poder saber que esse hospital, apesar dele estar instalado em Formiga, ele atende toda uma micro-região e também uma macro. Porque, por exemplo, os bebezinhos que vêm para cá, neonatal, a mãezinha fica residindo aqui, né? Nós construímos um alojamento, né, para as mães e elas ficam com seus filhos até eles receberem alta da neonatal. Isso tudo é bancado pelo hospital, né? Com uniforme, com quarto, com TV, com alimentação adequada, né? Sempre tratada essa alimentação pela nutricionista. E assim, a gente fica muito feliz de poder estar com esse hospital, hoje com 112 leitos, né? Com a tendência de chegar a 100 para o SUS, né? A nossa meta para 2023 pela Secretaria Estadual de Saúde é que a gente consiga trabalhar, sair dos 83 leitos para 100 leitos SUS. Então isso nos deixa assim envaidecidos e felizes, porque nós conseguimos avançar assistencialmente, mostrar a credibilidade e a capacidade instalada que esse hospital tem. Agora a gente precisa
que tanto o Ministério da Saúde, quanto o secretário estadual, né, quanto o Estado e até quanto o município, que entendam esse processo de trabalho, que ele tem um custo, né, e que ele tem que ser sustentável. Ok. Bom, o quadro Saúde em Pauta hoje teve o prazer de levar no Geração Solidária esse bate-papo com a gestora da Santa Casa de Caridade Formiga, mas nas redes sociais também vai estar disponibilizado aí, tá bom? Nutrigil, produtos agropecuários em geral, clínica veterinária, vacinas nacionais e importadas, banho e tosa, telefone 37 3221 3200. Nutrigil, Rua Pernambuco 161, Centro Divinópolis. Produtos agropecuários é na Nutrigil. Olá, sou o naturopata Ramon de Assis. Quero informar a vocês, nas cidades onde a gente atende aqui na região próxima de Divinópolis e algumas mais distantes também, Como, além de Divinópolis, atendo em Itapecerica, atendo em Formiga, Cláudio, Piumhi, São Roque de Minas, atendo na cidade de Lavras, mais distante um pouco, Lagoa Dourada, São João del Rei, Conselheiro Lafayette, Desterro de Entre Rios de Minas e Pompéu. Então, você que nos assiste, você que nos acompanha, se quiser uma consulta presencial, pode nos contactar que a gente passa aí a agenda de cada cidade. Ou mesmo a modalidade online, que a gente atende também por vídeo chamada do WhatsApp. Aguardo vocês. Continuo lá na rua São Paulo, 1888, pertinho da delegacia. É a referência de localização, Simcal e a delegacia de trânsito. E o nosso telefone 37 3214 3788 e o WhatsApp também, e o celular, o WhatsApp também, 379 9963 8637. Olha, Ramon de Assis, naturopata, está com a gente há um bom tempo já, abordando temas que você, internauta, telespectador, tem sugerido, e eu te aconselho a acompanhar nas redes sociais dele, que está no seu rodapé aí, acompanha as redes sociais do nosso grande amigo naturopata Ramon de Assis, porque hoje ele vai tratar de um tema que é muito rico. Rico para a gente que busca conhecimento um pouco da naturopatia, da ciência natural, porque além da qualidade de vida que a gente buscou no programa anterior, nós vamos falar agora das plantas medicinais. E o Ramon é o meu convidado especial para iniciar esse programa de hoje. Ramon de Assis, prazer muito grande falar com você. E a gente vai continuar abordando esse tema da naturopatia, porque nos chama muita atenção. O programa, por muitas vezes que a gente tem encontrado com o telespectador, com os nossos amigos internautas, que também não conseguem acompanhar pela TV, mas se acompanha pelas redes sociais do programa e pelas redes sociais suas também. Já tive algumas pessoas que comentaram comigo. A naturopatia ela vai crescendo muito porque as pessoas estão buscando, que a qualidade de vida, a saúde realmente eficaz que ela está buscando. A naturopatia é um dos mais ricos caminhos importantes para a gente buscar, não é isso? É verdade. E medicinas, plantas medicinais, que é a medicina natural mesmo, ela mais ainda. Ela nos coloca assim, para a gente que os nossos antepassados, nossos avós, bisavós, enfim, já trabalhavam com essas plantas medicinais, já tratavam no passado, quando não tinha tanto acesso hoje, mas hoje a gente descobriu que esse acesso às plantas medicinais é que faz a diferença na vida da pessoa, não é isso? É isso mesmo, é um prazer estar aqui novamente, sempre um prazer estar aqui, e de um assunto que me agrada muito, Afinal de contas, na minha formação acadêmica, que é naturopatia, mas eu tenho 2 especializações, tanto na homeopatia como também na fitoterapia, ou as plantas medicinais. Sim. É um assunto que me agrada por quê? Porque até que 100 anos, 150 anos atrás, 200 anos atrás, a medicina
utilizava exclusivamente de recursos naturais. Sim. Né? De mais ou menos 100 anos atrás para cá, é que começou a utilizar muito da medicina farmacosintética, né? Da farmácia, por assim dizer. E, claro, né? Aumentaram muitos os recursos, é claro que a gente tem que reconhecer, né? O quanto é importante, né? Essa ferramenta da medicina convencional, da alopatia, dos medicamentos farmacosintéticos. Mas, é claro, ela tem as suas limitações, né? Assim como cada área da saúde tem a sua atuação e a sua limitação. E aí nós estamos aí voltando, né? Universidades mundo afora, a ciência voltando a estudar aí as ferramentas naturais, especialmente as plantas medicinais. Então, o que muitas vezes, né, lembro dos meus avós já utilizarem de plantas, conhecerem muitas delas, né? Mas nós não tínhamos de talvez 3, 4, 5 décadas para cá, o profissional, né? Quantas pessoas falam, eu não quero mais me tratar com remédio químico, tenho piorado a minha saúde. E, no entanto, nós não tínhamos um profissional por quem procurar para que nós fôssemos tratados, né, de maneira exclusivamente natural. E nós temos hoje alguns profissionais, são algumas áreas, não é só a naturopatia, mas tem o naturopata que tem aí esse conhecimento vasto. E nós, com a especialização em plantas medicinais, entendemos algumas questões muito positivas, mas algumas questões também que nos chamam a atenção e a gente tem que tomar muito cuidado, né? Hoje, a disponibilidade de lojas, né, comerciais, de produtos naturais, aumentou muito. E claro, a demanda tem aumentado, as pessoas estão procurando. Mas a pergunta é, quando você toma um chazinho natural para se tratar, porque se for só para degustar, né, saborear ali um chazinho, não tem problema, que não vai ser aquilo cotidiano, doses pequenas. Mas quando você vai tomar um chá para se tratar de algum inconveniente, algum sintoma, a pergunta é qual planta utilizar? Essa planta escolhida é compatível com o seu organismo ou não? Qual a dose que devemos utilizar? Então, essas perguntas que muitos que estão nos ouvindo não souberam a resposta e nem nós sabemos, se nós não conhecermos essa pessoa. Então, daí a importância de procurarmos um profissional especialista em plantas medicinais, por exemplo. Para quê? Para que a gente saiba qual seria a melhor planta, porque planta, por exemplo, que trata dores de cabeça, são dezenas. Plantas que melhoram a digestibilidade também são dezenas. Mas qual é a melhor planta para você, para o seu caso? E como utilizar? Qual a dosagem utilizar? Porque no chá não tem como a gente dosar aí a quantidade de princípios ativos. O que a gente consegue fazer isso, por exemplo, colocando numa única cápsula, né? A gente consegue dosar ali. Então a gente vai saber exatamente qual é a melhor planta, qual a quantidade dela. E as doses, se for muito alta, pode ser complicador, né? Sem dúvida, aí que entra esse detalhe importante. E outra coisa, que além da dose, o tempo de uso. Tem plantas que nós não podemos utilizar, tem plantas que nós podemos tomar por no máximo 7 dias, tem plantas que são 10 dias, tem plantas que são 15 dias e dificilmente uma planta se utiliza mais do que 60 dias. Cotidianamente. Entendi. E aí tem gente que se beneficiou de alguma forma, essa planta foi ótima para mim, e continua tomando toda a vida. Então podemos ter efeitos como, por exemplo, um efeito conhecido na farmácia é a tafilaxia, que é quando o organismo começa a acostumar com aquela planta e já não faz mais efeito. Ou, pior, gerar realmente efeitos colaterais, que é possível. A homeopatia, por exemplo, não tem efeitos colaterais. A fitoterapia já pode ter. Então, precisamos procurar um especialista para entendermos mais dessa dinâmica, de qual dose. Por exemplo, tem plantas medicinais que, se conciliadas com alguns medicamentos, com algumas, como bebida alcoólica, por exemplo, podem ser letais. Né? Então, infelizmente, a venda de tudo isso está muito disponível. Então, por isso que precisamos. Eu sou a favor que haja essa disponibilidade, esse resgate dos tratamentos naturais, mas é com muita responsabilidade, né, procurando profissionais que possam te orientar adequadamente. Então, tem plantas que nós não podemos utilizar sem uma orientação. As gestantes, por exemplo, a maioria, vou chutar aqui, 80%, 90% das plantas medicinais, as gestantes não podem utilizar, pode causar aí má formação do bebê e tantos outros problemas. Então, precisamos sempre de orientação.
E destaco ainda, né, os pontos positivos que as plantas medicinais podem nos fornecer. Primeiro que toda planta medicinal, eu sempre brinco, que é uma farmácia ambulante, né? E nós temos estudos científicos para tudo isso que a gente está falando. E também as plantas medicinais já têm uma proposta de suplementação, que foi assunto aí do programa anterior, quando a gente falou aí da longevidade e da qualidade de vida, e tantos suplementos que a gente busca aí numa pílula mágica, e nós temos isso disponível nos alimentos e também nas plantas medicinais. Né? Uma planta medicinal, por exemplo, como o gengibre, né, pode nos fornecer suplementos que vão ser importantes para os nossos ossos, para o nosso coração, para o nosso cérebro, para a nossa pele, para o nosso intestino, tudo isso numa única planta como o gengibre. Então, ter esse entendimento é interessante. Falando também, conciliando com o tema anterior, que foi longevidade e qualidade de vida, plantas digestivas, por exemplo, que possam atuar beneficamente sobre o nosso fígado, sobre os nossos rins, sobre o nosso pâncreas, né? E aproveitando a carona aí do gengibre, são plantas que a gente, se adotar aí, por exemplo, o uso de um chazinho ou um shotzinho de 2 a 3 vezes por semana, ainda que sem uma orientação especialista, por isso que eu falo aí 2, 3 vezes por semana, porque nós profissionais já prescrevemos às vezes por mais tempo. Você pode ter vários benefícios, melhorar a digestibilidade, a saúde e a qualidade do seu fígado e de tantos outros órgãos. Então, entra como uma proposta de melhora imensa aí da nossa qualidade de vida também, o uso consciente das plantas medicinais. Legal. Para a gente finalizar, me fala que tem um método, não sei se eu vou chamar de método de atendimento, que você também, se o cliente, o paciente quiser consultar com você online, pode, né? Então, essa é a grande vantagem, a naturopatia oferece isso, né? Ela pode acessar pelo... Pode, tranquilamente, né? Pode nos procurar. Hoje, né? Aliás, houve um boom aí do início da pandemia com essa procura pela modalidade online, exatamente. E que a gente pode fazer a análise, né? Ali por uma chamada de vídeo, por exemplo, fazer toda a análise, fazer a indicação e mandar pelo próprio meio de comunicação aí. A pessoa pode encaminhar para a farmácia de preferência e está fazendo tudo. Então, hoje, nós temos essa modalidade. Eu ainda atendo em muitas cidades, né, presencialmente, mas já tenho pacientes de vários estados do Brasil, inclusive pacientes no exterior, que fazem consultas online e a gente atende aí com a mesma qualidade da consulta presencial. Só chamar no seu WhatsApp que você orienta direitinho o pessoal para já poder fazer contato, então. Exatamente. Tá vendo, gente? Modalidade, às vezes é isso mesmo. Olha, aí é tão legal você passar por um profissional, né, como o Ramon de Assis, fazer a sua consulta online mesmo, né, pelas redes sociais, enfim, na forma, no método que ele vai utilizar lá, mas você ter o seu atendimento diante de tanta situação de risco que a gente está o tempo todo. Nós não queremos, a naturopatia não vai bater de frente com a alopatia, ao contrário, ela vai enriquecer, ela vai somar com o seu tratamento para te ajudar a ter uma qualidade de vida melhor. Pode ter certeza disso, não é isso? Exatamente. Tá bom. Eu sou o Geraldinho, estamos no Geração Solidária. Esse quadro Saúde em Pauta te presenteou mais uma vez com a visita do Ramon de Assis. Obrigado, viu, Ramon? Obrigado também, um abraço a todos. Hoje eu vou falar um pouquinho da coleira livre. A coleira livre hoje ela vem em 2 apresentações, na embalagem de 48 centímetros e 63 centímetros, para cães com idade a partir de 10 meses e 5 quilos. Tá? A livre hoje ela vai repelir o seu melhor amigo contra o mosquito da leishmaniose, o flebótomo, 6 meses de repelência. Ela vai proteger também o seu cão contra 6 meses de carrapato, tá? E 9 meses de pulga contra as infestações, trazendo conforto e segurança para o seu melhor amigo. Vem com a Livre! Aqui estão as 2 apresentações e hoje eu estou falando um pouquinho aqui do nosso cliente, o Nutrigil, onde você vai encontrar as 2 apresentações com o melhor preço da região. Tudo bem, pessoal. O programa de Ação Solidária foi construído hoje para você com muito carinho. Espero que você tenha gostado das matérias que nós mostramos para vocês. Leve essa onda do bem, que é o Geração Solidária. Você pode curtir, compartilhar nas redes sociais, com seus amigos, seus contatos, enfim. Construa com a gente a onda do bem, que é o Geração Solidária. Até o próximo programa, se Deus quiser, que eu aguardo vocês. Tchau, tchau.